Os segredos da NTZ finalmente revelados. Que perigo. Vamos ver o que vem. Eu era o autofill? Pois é. E a minha pergunta agora é exatamente a pergunta que o Fernando Maluf Ferrari mandou no início. Agora sim, o meu primeiro superchat do dia está sendo lido como terceiro ou quarto. Ele mandou: Aê, chefe, parabéns pela indicação ao PEB. Tamo junto aí mais um ano, 100% de Eu já votei, indicação. você já votou? Vote em mim, peb.gg. Pode votar quantas vezes você quiser. Exatamente, vai lá, ó, melhor caster, vota no chefe e você pode votar Se infinitamente. você votar pelo menos 5 vezes, você vai dormir melhor hoje. Oxão, quanta autonomia você tinha na INTZ? Como era lidar com o caos que falam que tinha lá dentro? Essa parte do caos a gente pode até abordar um pouquinho depois, mas eu queria entender como era a sua autonomia, montagem de time. Você virou head coach. Como é que o time foi montado? Você dava pitaco? Você ia atrás? Era top-down? Qual era a sua liberdade de gerenciar o projeto de time? Então, 2023, a gente começou a montagem em 2022. E foi o melhor projeto de time, assim, que eu já participei. E aí, eu comecei todo o processo ali junto com o Mortal, o Mortal Manager da NTZ, e a gente fez um processo bem extenso, então foram alguns meses. E ali a gente estava procurando jogadores, a gente foi montando toda a line, viu o que fazia sentido ou não. Eles me abriram o orçamento do time, então eu sabia o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, o que estava dentro da alçada. E também a gente tinha todo um projeto ao redor do time. Então tinha preparador, tinha fisioterapeuta, psicólogo, tinha bastante gente envolvida, nutricionista. Então foi, acho, disparado esse o melhor projeto que eu já trabalhei em LoL. E demorou bastante tempo pra gente montar o time, chegar ali com um planejamento redondinho, fechadinho, tudo com diretoria, com o Mortal e comigo. Então você teve o direito, por assim dizer, de. Você escolheu os jogadores, os 5 jogadores, você escolheu a Eu sua? escolhi os jogadores dentro do orçamento que eles me Claro, falaram. sim, perfeito, perfeito. Sim. Mas não foi um negócio tipo. Ah, tem esse cara aqui, você vai ter que jogar com esse, eles te deram. O Não, budget não. é esse, ache. Não, eles me deram 100% de autonomia pra montar o time de 2023. Isso é raro, tá? Tem acontecido mais, mas é raro. Bem raro. A maioria dos treinadores nem sabe o budget. Primeira vez que eu tive Tá, isso é raro, isso é raro, isso é raro. esse contato também. Eu acho isso justíssimo, tá? Porque, como ele falou de autonomia, pô, a responsabilidade é sua, você vai trabalhar até com mais afinco, pô. O cara chega pra Qual que era o roster? Era o do ZZK? Era ZZK, Yamp, Nosferos, Ninja e Nia? Eles ficaram em terceiro, né? Cara, na minha opinião, se tu realmente acredita no que a Tokuts deve estar fazendo, tu tem que abrir pra eles esse tipo de informação, mano. Budget, possibilidade de contratação, aonde dá pra ir, aonde não dá pra ir, da onde dá pra tirar, da onde dá pra colocar. É o mínimo, velho. você fala, monta o seu. Pô, diferente. Até pro Academy, assim, a gente fez um trabalho bem extenso também. Tava o Strazi comigo, o Strazi um assistente. Você se envolvia diretamente com a Academy? Me envolvi com a Academy. A gente fez todo um período de testes, assim. A gente passou esse tempo aí testando vários jogadores, vários lugares. Aí a gente, obviamente, a gente não podia pegar Quem? Tu? Ué? só. A gente quer essa peça, Tu mediu? essa peça, até porque eles estavam sendo disputados pelas outras academies também. Mas a gente fez um trabalho extenso até pelo Academy e a gente tinha convívio entre os dois times. Então a gente fazia as apresentações conjuntas, eram os dois times ao mesmo tempo tendo tipo, os mesmos treinamentos. A gente alinhou tudo que a gente tinha de conceito ou de ideia sobre o jogo com o staff do Academy também. Então foi um projeto bem completo, assim. 2022, né? De 2022 a gente fez pra 2023. 2023, Qual que é o que time do Academy? Era do Eradan, era do Tatu? Ah, Era o Tatu com certeza, né? era Paclo, era Dan, Tatu, Black. Paclo? Sim, Caralho, Paco que é tradutor hoje? É. Caralho, que doido. Paclo era Dan, Tatu, Black, Juzinho e Luke. É isso mesmo, é o Josinho. Sim. Time de 23 foi Yamp, Ninja, o do principal, no caso, né? Isso. Yamp, Ninja, ZZK, não. ZZK e Ninja saíram, não foi isso? ZZK, Nosferos e Nia. Esse foi o de 23. Esse foi o de 2023. Ah, esse foi o time de 23. Sim. Que eu acho que, de novo, você colheu, talvez eu não tenha colhido no primeiro split, mas você colheu os frutos desse planejamento no segundo, né? Eu esperava um resultado um pouco melhor no primeiro split também. Eu acho que a gente não conseguiu encaixar o time tão bem. Acho que eles precisavam um pouco mais de tempo. Sim. Porque a gente começou a treinar meio que em cima do primeiro split também. Eu acho que isso foi um fator. Se a gente tivesse começado a treinar antes, eu acho que a gente conseguiria ter um resultado melhor. Isso aí você não vai lembrar também, mas eu sempre falo, pré-temporada é um bagulho super ultra importante. Com certeza. Por mais que você não vá lembrar também, a gente fazia no CNB, tá? A gente fez desde dezembro. Importante. E aí... Então eu tinha muita autonomia dentro do time.
E aí, sobre caos, a galera tem muita informação de problemas de gestão da NTZ, mas eu não faço parte disso. Eu sou desportivo. Uhum. Então, uma parte das coisas não chegava em mim. O que me afetava era em processos depois, né? Por exemplo, a gente ter ficado sem patrocínio, coisas do tipo, foi o que foi me afetando. É que a gente afeta o seu budget, literalmente. Sim, diretamente. exatamente. Mas a gente não tinha um contato, tipo, diário com problemas de gestão, coisa do tipo assim. Isso é uma coisa mais da NTZ, não necessariamente do time ali, assim. Como é que Tanto- você... Diga lá. Tanto que eu lembro de uma mensagem num grupo que a gente participa, os dois participam, uma mensagem sua, que te chamaram pra sair no final do ano, desse ano de 2023. Aí você aí perguntaram, não sei se foi ou um rolê, alguma coisa assim, mas que foi no rolê. Eu não lembro onde a gente tava, acho que era um prêmio, algum prêmio, alguma coisa assim. E era uma época que você falou, eu não tenho noção do que tá acontecendo. Eu vou esperar até resolver pra saber se eu vou ficar ou não na NTZ. De 2023 a 24. Foi o prêmio do CBLOL, né? Foi no prêmio CBLOL. Eu Prêmio sabia que era algum CBLOL. rolê, algum Tava lugar. concorrendo ao melhor técnico. É verdade, é verdade. ótimo. Aí eu perguntei pro Achei, ano que vem. Ele falou, não tem ideia, porque é com os caras da diretoria. Eu não sei como vai ser, né? Você falou que você tem um orgulho dessa montagem. Como é que você chegou no ZZK e Nia, cara? Porque o Nia, antes de ir pra isso aí é um INTZ, mistério, realmente. ele não tinha jogado nada. Nada. Mostra seus truques, mago. Ele tinha jogado, tipo, o campeonato da cidade. E o ZZK, Ah. ele tinha um negócio também muito, a participação microscópica. Como é que você chegou nesses nomes? O ZK, ele tava fora do país já, né? Ele tava na Turquia. Uhum. E aí, a gente foi filtrando todos os jogadores. Ele inclusive tava na os Galácticos, coreanos, né? os Isso. coreanos que estavam fora da Coreia, que aí já tinham facilidade, certo? Eles Com já certeza. tinham saído do país, era mais fácil pegar eles, coisas do tipo. E os jogadores que eram interessantes, assim, por estatística, eu assistia a eles. Porque primeiro a gente fazia uma coleta de dados de todo mundo. E aí o que me chamava a atenção eu ia ver. O ZK, o time dele tinha ido bem mal, mas o status dele era muito bom. Aí eu falei, pô, vou assistir esse cara, porque se o time dele foi mal, o status dele é bom, quer dizer que ele tá dando overperform. É diferente. É diferente de um jogador que, tipo, o time dele tá indo muito bem e o status dele é bom. Às vezes esse cara nem é bom. Ele só tá no melhor lugar possível. Ele só tá ganhando É. pelo resto, pelo conjunto. É tipo, se você me botar agora pra jogar de meio de campo do Real Madrid, vou ser campeão junto com os caras, tá ligado? Mas eu sou uma batata, né? Tipo, às vezes o jogador ele não é tão bom assim, ele tá num time bom lá, mas o status dele é bom. Você tem que assistir pra ter certeza, pra saber as coisas. Ou o status no LoL, ele só é... Calma aí, né, Sharpão? Calma aí. tem que correr ainda, mano. Não é fácil, não. Não é tão fácil assim, não. relevante quando você assiste. É um indicador, né? Você ele é um só indicador. confirma E ele. deixa eu dizer que é brincadeira pro público pra ninguém me matar. Tipo, não, você é maluco, não entende nada. Cara, gente, é brincadeira. Tá? Se você pega só os dados por si só assim, você não vai ter a informação certa, você nunca. Então, ele tava num time que foi mal, ele tinha os status legais pra posição que ele tinha ficado. E aí eu fui assistir ele. E aí quando eu vi, pô, esse cara aqui, ele tá desviando de tudo na lane, ele tá dando pressão na matchup que ele tá perdendo. Por que isso tá acontecendo? Aí eu assisti o midgame dele também. Pô, o midgame ele tá tudo errado aqui, não sei o que ele tá fazendo, tá perdido. E aí eu vi, pô, esse cara aqui, ele vai ser muito bom na lane, ele vai dar a pressão que eu quero, ele consegue jogar de carry. Eu preciso só dar os champions que são fáceis pra gente fightar. Preciso trabalhar teamfight com ele. E ele vai render. Faz sentido. Mas assim, como é que você chegou ao ZZK? Foi uma lista que te deram ou você minerou e chegou no nome dele? Muito do que foi feito no O processo... pensamento dele foi... Tipo... Vou pegar um cara bom e burro. E tentar melhorar ele. É o que, no fim das contas, muita gente tenta fazer. Foi o Mortal, ele garimpou todos os coreanos que estavam fora da Coreia. E aí a gente foi pegando os status de todo mundo. Todo bom coach tá procurando esse jogador. O bom e burro, que ainda não se tornou insano, mas tu vê que ele tem o talento. Todo coach quer esse cara. E tá todo mundo atrás dele o tempo todo. Peguei Mas sem status uma de- lista prévia. Aí Ah, tem muitos exemplos do CBLOL, mano. O Brence é um, Dizames é outro. Quem mais? Hobbies. Que hobbies, cara? Roubou o jogador mais inteligente do CBLOL, mano. Vocês queiram sim, queiram não. ele foi Ah. atrás. E não é por pouco. E não é por pouco. Cano. Ele foi atrás, Caralho. ele montou a lista. E aí eu fui assistindo os caras. E aí, primeiro, obviamente, eu olhava o status deles. Uhum. Então, eu olhava o status do campeonato, o status desse cara aqui em relação ao campeonato, outros jogadores.
E aí eu ia assistindo os caras. Eu fui assistindo um monte de gente. Eu assisti muita gente. E aí o ZK O era Rob um de cara que 2015 a não gente... era bom e burro? Ah, vocês estão falando de 2015, sim. O de 2015 era. Ele era bom e burro. Tanto que o robô, ele apareceu do cenário solando o Mylon. Aí todo mundo ficou, caralho, olha isso. Ele é bom. Aí tu via ele jogar, ele parecia uma batata, entendeu? O robô teve a maior ascensão em QI que eu já vi na minha vida, assim, mano. A carreira do robô é bizarra. conseguiu entrar em contato. Não Teve outras sei. pessoas que a gente entrou em contato, mas o ZK ele cabia no orçamento. Ele passava na minha avaliação, no que eu vi. Ok. Gostei do jogador. E aí fechou. E o Nia? Porque o Nia, antes de ir pra NTZ, ele tinha aqui, ó. Titã joga xadrez? Cara, o Titã era muito talentoso também e ele é muito inteligente, mano. Mas o robô tem 7 CBLOL e a maioria desses CBLOLs é com a cabeça, tá? Não é com o dedo. Vou abrir rapidinho. Ele tinha jogado Ele tinha torneio jogado de uma cidade específica. torneio de uma cidade, torneio de outra cidade, torneio de outra cidade. Aí a única experiência, entre muitas aspas, relevante dele era a Shadow Academy. Ele jogou o que dava entrada pro Academy da Coreia também. Que foi isso aqui, foi o Shadow Academy. E depois foi a NTZ. Aí, com o Nia, suporte é uma rolha um pouco mais complicada. Suporte é difícil de achar e costuma ser caro. Então a gente tinha menos opções. Só que a gente tinha opções dentro do Coreia. Cara, suporte é a mesma coisa, mano. O cara tem que ser bom na lane, bom de engage. Andar no mapa, tu vai ter que ensinar, velho. Jogadores. Esse é o problema. E aí, dentro das listas que eu peguei, e aí já foi por agência, eu acho que o Nia veio por agência, tinha alguns outros players também. E aí o Mortal me passou, eu fui assistindo esses caras. Eu fui vendo a performance deles e tal. E aí, na época, eu já tava inclinado a contratar o Ninja também, eu queria o Ninja no time. Ele era o rookie, só que eu sempre achei ele muito bom, tipo, muito bom prospecto mecanicamente. muito bom, né? Sim. Eu vi ele jogando sim e eu falando, mano, esse cara ele é muito bom mecanicamente. Isso Teve aqui é até aquele diferente. episódio da Rensga, né, que o Napão falou, pô, quando o Ninja tiver num time grande, ele vai crescer. E aí a Rensga ficou puta com o Napão. Eu falei, pô, esse cara aqui ele tá clicando diferente, ele tem algo, ele é um bom rookie. Tipo, dá pra ver se ele vai vingar ou não. Então a gente colocou o Ninja na conversa, e aí além de eu ter assistido os caras, eu falar quem que interessava ou não, o Ninja também decidiu. Inclusive eu tinha falado sobre outro player, ele era a opção antes do Nia, e aí o Ninja não gostou. Aí eu falei, pô, beleza, esse outro aqui também é opção. Nacional ou internacional? É a sua opção primeiro. Não, eles eram coreanos. Ah, tá. Eles eram coreanos. Tinha um que era antes do Nia, que eu tinha voltado. E aí o Ninja falou, pô, não gostei, mas o Nia também tinha passado na minha avaliação, também tinha gostado dele. Cheguei lá, vi ele de trash lá, rucando todo mundo, fazendo as plays, movimentando o mapa. E aí a gente foi com o Nia. Basicamente foi isso. Mas em todo o processo a gente assistiu muita gente em muitos lugares diferentes. Eles foram os finalistas, mas teve não uma foi galera. um processo que, pô, eu peguei 2 dias aqui pra ver as coisas. A gente passou meses fazendo isso. Então, tem vários detalhes legais aí, que a NTZ ela nunca tinha contratado coreanos, contratou um chinês, mas foi uma ponte muito específica, né? Não tinha tido coreanos até esse ponto. Não. Então foi um processo que você, entre aspas, teve que inovar dentro da própria org, né? Você teve que criar o processo, não tem um Então, referencial. a ideia inicial era a gente montar um time de BR, né? Mas quando a gente chegou com as opções, eu falei, pô, com as opções que a gente não vai ter um time competitivo igual vocês estão querendo. Mas eu consigo montar um time competitivo com... Cara, pior que é foda, mano. Top é uma role que tá muito foda, mano. Sério. A diferença dos tops tá muito grande, mano. Muito. Oxe, caiu o Discord? Vê se tá quente. Obrigado, amor. Mano, eu coloquei lá fora pra secar o produto molhado, mano. Ok. Tá quente? Com importe. E aí a gente conseguiu achar os importes. E eu acho que o Nia foi o mais surpreendente, pra ser bem sincero. Porque assim, o ZK você já tinha uma noção do que ele seria capaz baseado... Pô, já jogou fora. Cara, mais trazer o experiente. Nia foi Nia tipo... Foi uma certa... A gente não fez o scout que você fez. A gente não teve todas essas infos. A gente fez um scout muito mais superficial na época. Você acha que foi uma aposta sua que deu certo? Porque, porra, o ele cara é não tinha jogado nunca. Ele é um rookie, né? Então sempre é um risco. Da mesma forma que o Ninja era um risco. Nada... Pô, mas o Ninja você tinha conteúdo, cara. Você tinha... O Curi também foi um risco, né? Um risco que a Red Canids cortou. E a PEN agradece o Corradinho até hoje. Mas também era um bom suporte. Tinha coisa na Ele liga. tinha do Nia, Não, né? mas eu tinha do Nia, eu assisti o Nia. Mas é que é isso, o Nia, ele teve...
Aqui, ó, de novo, ele teve Tem como achar o conteúdo. O Ninja teve 2 splits. Tipo, ele teve tantos jogos quanto o Nia, entende? Ele teve 5 meses antes da NTZ, de atividade. 5 meses. Aham. Documentados, né? O Ninja, segundo ele, tinha tido 2 splits. Então, tipo, não é uma É amostragem tão absurda assim. É que o Nia chegou destruindo o Ashe. Eu lembro que era um split difícil pra suporte. Não, ele era Os muito dois bom. chegaram muito bem. Os dois, o ZZK e o Nia. Então, sim. o bônus do ZZK, eu até entendia. Porque era meio que um split ok de top. Tipo, uns picks mais tradicionais. O de suporte entrou a Ashe... Tinha entrado no split passado, né? No ano passado. No Mundial, já tinha começado a jogar. Mas a Ashe suporte Não, dominou... tinha começado no começo do ano mesmo. Ah, foi Foi algo no 2022 começo mesmo. do ano, ó. Que foi o ano esquisito É dos porque a gente pegou bem suportes, né? rápido. Legal. Mano, eles foram um dos primeiros no BR e ele jogava bem. Puxou o ban depois. A né? galera barinha bastante contra a gente. Sim, lembro disso, tem essa imagem, precisa. Foi uma baita escolha. Assim, foi Na verdade, Então, foi um bom trabalho de scout que vocês fizeram, a né? minha montagem de time, pra mim, o que faz sentido tanto por performance quanto por manutenção futura, assim, é você ter uma base de jogadores um pouco mais experiente, assim, pode ser 2 ou 3, e ter rookies no time. Que são os caras que eles podem virar, tipo, o player do time, podem ser peça de troca depois, são players que eles têm margem pra evoluir. E a gente meio que tava com essa montagem, né? Porque eu tinha a base do time, eu tinha o Yamp e o Nosferos. Uhum. E aí o ZK, ele não era rookie, mas ele era novo. E aí eu tinha 2 rookies 100%, que era o Ninja e o Nia. E aí eles meio que eram as apostas. Mas se eu tenho uma base, eu posso trocar as apostas. Perfeito, Entende? perfeito. E nesse split, vocês ficaram... Foi esse split que vocês ficaram em quarto? No primeiro split, eu acho que a gente ficou em 7º. A gente ficou perto de playoff assim, mas não pegou. E aí no outro a gente ficou em 4º geral. E assim, você assume isso, tem essa mudança, mas a INTZ como time já vinha de um percurso complicado, né? Porque 2020 foi o título no topo do prédio. E aí, de 21 pra frente, cara, a INTZ começou 10º, 9º lugar, 8º lugar, 7º lugar, até você pegar esse 4º lugar aí e depois, de novo, ter splits ali complexos, né? Como é que tava essa questão do clima dentro da organização de vocês como jogadores e comissão técnica? O quanto essa má fama, por assim dizer, da NTZ estava atingindo e afetando vocês? Porque o time era muito criticado, a comunidade batia muito, a stream batia muito, a gente, o Caster, batia muito. Como é que tava sendo viver isso? Eu acho que pra quem é mais velho de guerra assim, não afeta tanto. Mas pro jogador que é mais novo, afeta demais. Então ele é muito influenciado por mídia em geral. E aí quando a galera tá criticando, isso afeta bastante a performance do jogador. E é meio que o nosso trabalho, assim, tentar blindar ele o máximo possível. Então por isso que eu falo bastante do Já falei. Começa o time. trabalho Tá proibido o Twitter, mano. de psicólogo, assim, da gente ter um contato maior com o jogador e tentar blindar com ele dessas coisas. E um costume grande Proibido, principalmente do jogador novo, proibido abrir com a stream. Proibido tudo. foi ele se alimentar do conteúdo da internet, assim, dos elogios da internet. Perfeito. E aí, quando vem o xingamento, ele se alimenta igual. E aí ele vai de ladeira abaixo. Então eu tento falar para os jogadores também manterem um pé no chão em relação a isso. Tipo, não fica, depois que você ganha um jogo, lendo lá comentário positivo, 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 positivo. Não é isso que vai te fazer continuar rendendo. Não que ele tem que se abster da rede social, da internet, até porque isso é a garantia de futuro dele. Mas ele não pode tomar isso, tipo... Como algo essencial pra ele. como algo essencial pra ele. É. Porque quando for negativo, ele também vai tomar como algo essencial. Inclusive, é engraçado falar dessa parte de como que essa coisa pegava o Aoshi, porque o Aoshi não podia ser mais inocente nesse aspecto específico. O que a NTZ acontecia, que a NTZ batia na gente, né, na época que o Exódia dominou tudo lá, tomou porrada do Exódia, teve isso por um bom tempo. E então, assim, o momento de NTZ era referência em muita coisa. E pro Aoshi em si, eu acho que ele foi uma das pessoas que mesmo a torcida via com melhores olhos. Com certeza. Eu senti que, assim, exatamente por não ter nada a ver com o que aconteceu, esse é um cara que sempre demonstrou trabalho. Então, no caso dele específico, realmente, eu acho que a única vez que, sei lá, a responsabilidade é sua independente, né? Esse é o triste. Mas a gente tem o famoso, depois você pega ali, lógico que eu separei o famoso momento, né? Da porrada? Esse aí não tem como, pra mim, Aoshi, eu juro por Deus. Se alguém que trabalhou com você que te ama de todos os jeitos possíveis. Esse split 2020 E 4, foi Quatro, agora. foi agora. Foi agora. Foi o primeiro split. Mano, esse split
Hashtag todos estavam com você, Alan. Pô, mas foi como se diz, foi justificável, né, velho? Era sacanagem ver aquela NTZ jogando. Nossa senhora. Você passou por uma aprovação de treinador. Principalmente a do Tokers, o maior dementador do cenário. Tá bom. Devo ser sim. Eu devo ser quem fala mais mal do jogador aí, né? Deve ser sim. Viu? Ah, mas é o que eu falei, quando você tem um cargo como head coach, muita responsabilidade é sua. Então eu não me ausento da responsabilidade desse split de forma alguma. Tipo, Mas obviamente eu tenho uma boa parcela de culpa. Eu acho que foi um projeto muito diferente do que a gente montou para 2023. Inclusive, no final de 2023 eu tinha saído do time, voltei depois. Não foi da mesma forma que a gente tinha feito antes, um processo extenso, tipo, calculado. A gente não tinha a mesma estrutura que a gente tinha antes. E aí eu acho que eu não rendi tanto, eu me doei menos porque eu não acreditava tanto assim no projeto. E obviamente isso é culpa minha, não faz sentido eu me ausentar de um resultado ruim. Mas peraí, tem um detalhe na sua fala aí que é interessante, porque no meu bastidor, quando eu te perguntei sobre a montagem desse ano, você tinha comentado que por ter ido para o mercado, Sim. né, você acabou não participando. Só que agora você falou que você tinha saído do time e depois voltou. Então você saiu da NTZ no final de 23 e voltou depois, no início de 24? Não, ir pro mercado eu sair do time, entendeu? Ah, eu tava tinha aberto- entendido que você tava escutando propostas e aí não tava tão ligado nas coisas da NTZ, não. Mas você acabou o seu contrato. Eu tava sem contrato. É que ele tá sendo delicado, chefão. As organizações. Cara, ele não recebeu nenhuma proposta e voltou pra NTZ? Não é possível. Vou até ligar o ventilador depois dessa. Pera aí. Valorizar treinador, a gente tem que ir, às vezes, né? Não, é porque quando ele conversou comigo lá no meu sendo bem bastidor, eu claro, tinha entendido outra eu não coisa. queria sair da NTZ, eu queria continuar na NTZ. Justamente. Perfeito. Só que aí no projeto, quando a gente foi montar o projeto, eles foram abertos comigo, eles não estavam conseguindo montar o projeto que eu queria. A gente não tava tendo. Eu não tava tendo a mesma autonomia que eu tinha no passado. E aí eu pedi pra ver o mercado. Uhum. Só que eu já tava, antes disso tudo, eu já tava alinhado pra renovação. Eu não queria sair da NTZ. Mas E aí. Mas isso dói, tá? Quando você acabou de fazer um ano que você conseguiu um resultado. Assim, eu sei que dá pra ser melhor. Inclusive, depois eu fiquei sabendo que o Nia ficou doente e tal. Dá pra ver no jogo que ele, individualmente, nas últimas semanas, ele tava mal. Mas assim, pô, você pegou uma lineup que talvez tenha um budget comparativo muito menor do que umas outras e foi além de pera. outras. Deram total autonomia pra ele no fim de 22. Ele montou o roster de 23. Eles tiveram melhores resultados em anos. E aí pra 24 ele perdeu a autonomia e decidiu procurar o mercado. E nessa de procurar o mercado ele também não saiu, ele voltou. Tem alguma coisa estranha. Era um time Então, bem barato. É aquela coisa, você conseguiu um resultado em 2023 muito além do esperado porque você teve autonomia. Aí chega no outro split, você não vai ter essa autonomia, não vai ter esse projeto, obviamente que você vai ficar desconfortável. É não tem como. aí que os problemas de gestão assim afetam, porque a Aham. gente não conseguia montar um plano igual a gente montou antes. Uhum. E aí, como eu falei, eu não queria sair do time, em momento algum, mas eu quero ganhar também, eu quero ser Lógico, competitivo, eu perfeito, quero estar no campeonato realmente disputando, eu não quero só existir no campeonato. E aí eu quis ver o mercado para ver as opções que eu tinha. Não é só sobre vestir a camisa sempre, tipo, eu sempre amei a NTZ, eu gosto do time, mas eu também quero o meu lado competidor, eu quero ver Claro. meu futuro, etc. E seu Então, trabalho também, né? então eu fui ver o mercado. E aí, a gente não teve esse processo de preparação, de planejamento igual a gente teve antes. Uhum. Então, teve esses dois lados, né? Nessa época que você foi ver o mercado, você achou outras propostas ou o mercado não foi? Eu tive conversas pequenas assim, mas que não foram pra frente. A NTZ que foi lá e foi atrás de você de novo ou você falou com a NTZ? Eu nunca deixei de falar com a NTZ. Perfeito. É o que eu falei, eu não queria sair do time, tipo, a princípio. Mas eu queria... Caralho. Depois do resultado da Osh, nenhum time realmente quis ele. Deixa eu... Ó. Beleza. Arcadia Liberty montaram com os staffs fortes. Aí a Pay também tinha o cheiro. Aí a Loud contratou o Stardust. Então ali no meio tinha Fúria, Fluxo, Kabum. Tá louco. O que o Oshão ia fazer com aquele roster da Kabum lá? Nossa.
a melhor opção pro meu futuro, entende? Sim, com certeza. Mas de qualquer forma, você ficou ausente nesse período da... Eles te tiraram, né? Nesse período da montagem. Então, Sim, claro, porque tinha a possibilidade de eu sair do time. perfeito, né? E aí você chegou já com meio que um time... Guys, mas na Red eu não acho que o Aoshi ia caber também. Ia ficar ele, Kalec e Coelho batendo cabeça, mano. A diferença é que eles decidiram bater cabeça com o Nelson, mas... Não acho que ia mudar muita coisa, não. montado, que você não tinha mexido. Pra deixar só o coelho. Quê? No final eu ficava a pra deixar Foi. só o coelho. Foi essa aí que foi a do Aituza? Foi, Arthurs. Nossa, aí foi doideira, hein? A gente já tinha parte do time montado, mas eu não falo só sobre jogadores em si, mas eu falo sobre todo o projeto como um todo. Perfeito. Foi muito diferente do que a gente teve disponibilidade em 2023. Então o projeto de 2024 Mano, lá ninguém vai ter autonomia. foi muito pior. Que é o problema. Tanto que, assim, não acelerando, mas só comentando, pra 2024 2, aí já teve um pouco mais de tempo pra ajustar, né? Tanto que vocês fizeram ajuste e foi melhor do que 2024. sim. Foi esse split agora que vocês começaram ganhando e depois... Sim, porque piorou, teve, né? mas é que Foi? teve como ajustar, teve tempo pra poder, ó. O príncipe magnético retornou à casa, né? Que é o Yups. Príncipe magnético. Ah, não. Eu amo, cara. Não tem como. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre Mas o de onde Yups. você tirou esse apelido aí? Ele inventou um negócio é do porque a gente nada, tem... né? Não, inventei. É porque. Quer explicação? É que meu Deus do céu, o Yamp é o rei, e aí... Tem várias coisas. Primeiro que o Yups já foi da NTZ. E ele saiu. Aí ele foi pra Vorax, se eu não me engano. E aí. É. Mas ele já tinha vontade de. Ele também disputou, acho que, posição com o Tai, alguma coisa assim, num determinado momento, acho que antes de você, inclusive. Só que aí ele viu que não ia rolar e depois ele saiu. Mas ele falou que ele sempre teve vontade, porque ele lembrava que ali ele teve uma chance muito próxima de jogar essa CBLOL. Ele bateu na trave. Ele falou, pô, eu não sei porquê, mas ele ficou com isso na cabeça, jogar essa CBLOL pela INTZ. Não sei. Então eu falava, pô, é o retorno do príncipe magnético, porque ele é mais jovem, ele não é rei ainda. Ele é príncipe. Então ele vai retornar um dia pra retomar Tá a bom. cadeira dele. Tá E bom. retomou. Retomou a cadeira dele no top. Tipo, não tem porque eu mentir, a gente teve um ano ruim de 2024, muito Sim. ruim, tá? Tipo, todo mundo tá vendo. Exato. E as pessoas também têm noção dos problemas que a NTZ teve. E aí, o primeiro split a gente foi muito mal. E aí, pro segundo split, a gente foi ver, pô, quais movimentações a gente pode fazer. A gente não quer fazer igual, a gente não quer repetir. E aí a gente teve a oportunidade do Yups e do George. E aí deu um up no time, deu uma revigorada pra todo mundo. Uhum. Até por novos ares, assim, eu acho que melhorou o time porque a convivência era diferente, a galera tava chegando, tipo, mais nova, tinha uma energia a mais. O que mais te frustrou nesse ano de 2024, né? Que foi um ano que você chegou com o time já pré-montado e você teve que se virar com o que você tinha na mão. Eu acho que, de novo, não me ausento da responsabilidade. Eu acho que o primeiro split eu deveria ter me doado mais. E não ter feito tanto quanto eu poderia, eu acho que me frustra um pouco também. E pro segundo split, assim, tipo, até o ano como um todo, como eu saí de 2023 que a gente teve um resultado legal pro verbo que a gente tinha, etc. O quarto Eu lugar tinha é um muita absurdo, expectativa sim. para 2024. Então, quando a gente não conseguiu ir longe no segundo split também, isso me frustrou bastante. Sobre esse negócio dessa transição de 23 a 24, você mesmo falou, 23 vocês conseguiram chegar em quarto lugar, coisa que a gente não fazia muito tempo, como eu falei, foi 18º, 9º, aí eu acho que não lembro, mas aí vocês vieram com um quarto lugar, playoff, quarto lugar, uma parada de retomada. E aí, chegou nesse final do ano e não veio o budget que você queria, você teve esse negócio de sair da NTZ pra depois voltar. Isso te deixou triste de algum jeito? Tipo assim, se sentiu não valorizado? Ou sem, sei lá, você olhou que realmente o time tava numa fase complicada como equipe, sabe? Como gestão. O que é que passou nessa cabeça nesse momento, depois de você ter dado um quarto lugar pra um time que não conseguia isso há 1 ano e meio? Não, eu acho Ou que, mais. principalmente nos últimos anos, sempre fui muito bem valorizado na NTZ. Muito bom. Não tenho do que reclamar disso. Eu tive meus problemas com a NTZ, assim como todo mundo teve. Eu tive problema com outros times também. Mas eu sempre tive muitas coisas positivas. Não é à toa que eu continuei no time e eu gostava muito do time. Mas o que me deixou triste era mais ver, tipo, a gente não tava evoluindo como organização, entende? Como organização ou como time? Como organização, porque a gente chegou num budget de 2023 e a gente conseguiu fazer um trabalho da hora. E aí pra 2024, a minha expectativa é tudo vai melhorar, a gente vai fazer um trabalho ainda melhor, a gente vai ter mais opções e coisas do tipo, nossa estrutura vai ser melhor e não foi o caso. Essa quebra de expectativa Então, é isso- foda, mano. O cara vem na barca afundando, levanta a barca e fala, pô, agora nós vai pra alto mar, né?
E aí a barca nem sai. Nem sai do porto. Isso me deixou triste. Isso aí é revoltante mesmo.